mesmo. Eu quero trazer um testemunho, esse é curtinho, tá bom? Vou deixar o mais longo mais pro finalzinho do programa. Ela diz assim: Val, não me identifica, tá bom? Por favor. Combinado. Val, sou sócia há muitos anos. Já testemunhei tantas graças recebidas através desta obra, que é uma obra de amor. Vocês, inclusive, já leram meus testemunhos para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você ou o Márcio se recordam de mim, mas eu sou a moça da medalha das duas cruzes, que foi liberta do adultério, que vivia na bebedeira e na prostituição. Antes era esta a minha vida. Eu não conseguia a libertação de forma nenhuma. Estava no adultério, estava na bebedeira e vivia uma vida de prostituição. Mas pela força do poder de Deus, através da medalha das duas cruzes, eu alcancei libertação. E sigo firme nos caminhos de Jesus, graças à Canção Nova. Val, como eu já havia contado no meu testemunho, me libertei completamente. Hoje estou noiva, me casarei o ano que vem e minha vida mudou completamente. Eu vou às quartas e aos domingos à Santa Missa e sigo todos os ensinamentos de Jesus, pelo menos eu luto. Eu me identifiquei com o testemunho que vocês contaram. Da moça que fez o Pix dos R$1.000, foi ontem, acompanha lá no Sorrindo pra Vida que você vai entender. Ela disse: Val, realmente, sempre que eu ajudo a Canção Nova e ajudo os meus irmãos, Deus me ajuda. É inexplicável, mas eu queria reforçar este testemunho. Já aconteceu isso comigo, na hora em que eu precisava de um determinado valor, Deus usava de um irmão para me ajudar. E eu também, Deus me inspirava a ajudar alguém e nunca me faltava o que era necessário. Das coisas mais simples, desde um creme de cabelo quando eu estava num momento difícil, até situações maiores onde eu precisava pagar uma dívida. Eu rezava, Deus dava uma inspiração, de alguma forma a providência vinha. Deus me presenteou várias vezes assim. E o que eu quero dizer, Val? Fala para as pessoas que para não pararem de ajudar uns aos outros. E elas vão perceber que Deus nos concede o necessário. Não com fé interesseira, só buscando o que Ele pode nos dar, mas obedientes à palavra de Deus e não aquilo que Ele nos proporciona. Mas a gente vê surgir o agir de Deus e a providência de Deus. E para esta obra nunca acabar, hoje eu estou fazendo o meu Pix. Estou doando R$40, é pouco, mas é de coração. Não é pouco não, é muito, Deus me pague. E ela diz: porque a Canção Nova me ensinou a viver da providência, é que eu ajudo sempre a Canção Nova e todos os que Deus põe à minha frente. E eu me junto ao coral que diz: é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Ai, gente, é muito especial quando você manda o seu testemunho, né? Verdade. Muito obrigada. E nós agradecemos a Deus pela sua vida. Deus é bom, né? Deus é bom. Nós agradecemos por você. Nós vamos seguir aqui. Você pode sempre mandar o seu testemunho para a Val ali no @sorrindo pra vida no e-mail, né? Como é que é o e-mail, Val? sorrindopravida@cançãonova.com. sorrindopravida@cançãonova.com, tá certo? Ali, se você não quiser se identificar, pode colocar ali na primeira linha, tá? Que daí a Val já verifica, né? Já cuida certinho para você, tá bom? E também você pode participar pelo Instagram do Sorrindo pra Vida CN, tá bom? Sorrindo pra Vida CN, ali também no direct. Indicamos esse Instagram. Hiper indicamos. A frase de hoje é do livro, claro, do Padre Adriano Zandoná, nossa equipe separou aqui, A Libertação da Mente Ansiosa. Gostei muito da frase, eu convido você a tirar foto e mandar para o seu amigo. Página 26. É preciso treinar o olhar para enxergar aquilo que Deus está fazendo, educando nossa mente para o louvor. Eu tenho me exercitado muito nisso, viu, padre? Legal. Vou repetir para você. É preciso treinar o olhar para enxergar aquilo que Deus está fazendo, educando nossa mente para o louvor. São tantas situações que nos acontecem, né? Às vezes somos pegos de surpresa, situações difíceis. Vamos treinar o nosso olhar? Daí a gente não reage assim logo de cara. Vamos ver o que Deus tem para nós. Ele sempre tem o melhor, né, Tiago? Cantar, nos preparando para a partilha da palavra. É Ele a nossa esperança,
É nele que deve estar o nosso olhar, o nosso coração. A gente começa cantando assim: somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca de chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca sem chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que vos odeiam. Nós consagramos, Senhor, esse ambiente no qual estamos, no qual cada filho e filha recebe essa palavra a Ti, Jesus, ao Teu sangue. Consagramos o ar, a nossa mente, o nosso coração, tudo a Ti, Jesus. Pedimos que pelo poder do Teu nome, todo mal seja expulso na nossa vida e que essa palavra produza frutos. Entre, acesse a nossa alma e o nosso coração. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Josué capítulo 5, versículo 12. Todavia, eu vou ler 2 versículos anteriores também, só para te dar um contexto maior. Josué 5, a partir do 10, então, o padre lê. Só para te dar um contexto da passagem. Essa passagem aconteceu já no livro de Josué, né? Quando Moisés já tinha morrido e eles estavam para entrar na terra prometida. Mas você sabe que por 40 anos eles andaram no deserto e Deus os alimentou, né? Mesmo no deserto, um lugar inóspito, Deus fazia as codornizes, a carne cair do céu, e o maná cair do céu, né? Que era um pão do céu, né? Jesus falou tanto em João capítulo 6 sobre o maná, o pão do céu, marcou muito a história dos israelitas. Então vamos entender o que aconteceu aqui. Os israelitas ficaram acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos produtos da terra, pães ázimos, tostados, nesse mesmo dia. O maná, versículo 12, cessou de cair no dia seguinte, quando chegaram na terra. Os israelitas não mais receberam o maná, mas naquele ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O versículo 12 é o versículo principal. Todavia, eu li os anteriores, como o padre disse, para te dar um pouquinho de contexto. Veja bem, o que aconteceu? Fazia 40 anos, gente, que aquele povo era acostumado a comer o maná que caía do céu. E venhamos e convenhamos que seria muito bom, né? Se nós saíssemos daqui hoje na hora do almoço e caísse do céu, né? Eu poderia, Senhor, pode mandar uma lasanha para mim, eu já falaria.
A Paula já encomendaria uma bisteca, né? A Valdênia talvez um frango com quiabo no estilo mineiro. Ai, amo. Seria muito bom, né? Comida caindo do céu. Então você imagina, por 40 anos aquele povo era acostumado a ter a cada dia o alimento caindo do céu. Caía do céu. E era muito cômodo para eles, apesar deles estarem num lugar difícil. E você sabe que o que é cômodo e fácil acaba nos acomodando, né? Acaba nos colocando um pouco numa zona de conforto. É ou não é verdade? Mas de repente o maná cessou. E tudo bem, eles estavam entrando na terra, mas para te dar mais contexto, eles ainda não tinham conquistado Jericó. Eles estavam ali pela beiradinha, comeram um frutozinho aqui, mas não era a terra deles. O povo de Jericó era um povo forte, era um povo armado. A gente sabe da história das quedas das muralhas de Jericó, né? A gente faz o cerco de Jericó hoje em dia, né? Relembrando esse evento dos 7 dias e 7 noites que eles rezaram com a arca em torno das muralhas, etc. Mas as coisas não estavam certas ali. A mesma coisa de falar para você, olha, aquele reino é seu, mas aquele reino tem um exército lá com 3.000 homens com metralhadora, vai lá e toma posse. Ah, é? É simples assim? Você aparece lá, eles vão te metralhar, né? Usando as armas de agora, naquela época não tinha metralhadora, mas eles tinham arco, tinham flecha, tinham lança, né? Então, quando o maná cessou, gente, você imagina, fazia 40 anos, talvez muitos dos israelitas sentiram no coração isso, sentiram talvez até uma rejeição. Mas o que a gente fez de errado? Será que o favor de Deus não está mais sobre nós? Né? Por que esse maná parou? Faz 40 anos que as coisas são assim, por que tem que mudar agora? Não é? Talvez muitos deles começaram a se perguntar, o que nós fizemos de errado? Talvez muitos deles chegaram a dizer ou pensar, será que Deus não cuida mais de nós? Será que Deus não nos ama mais? Né? O que aconteceu? Gente, mas essa passagem nos traz um ensinamento fantástico. Fantástico. Porque veja bem, o maná serviu o seu propósito. Deus deu o maná por um tempo para cumprir uma missão. Era algo fantástico, uma comida caindo do céu. Mas quando chegou o tempo do maná partir, quando ele cumpriu o seu propósito, Deus tirou. Isso mostra o seguinte para mim e para você, que na nossa vida, Deus abre portas e Deus fecha portas. Na nossa vida, Deus traz pessoas e Deus tira pessoas. Na nossa vida, Deus começa ciclos e Deus encerra ciclos. Essa pessoa foi embora por causa do demônio. Eu perdi aquele trabalho por causa do inimigo. Não se esqueça que o dono das portas é Deus, não é o inimigo. Claro, às vezes, por exemplo, quando uma pessoa escolhe, usando mal a sua liberdade, pecar contra você, te trair, ir embora, é outra coisa. Mas até disso Deus tira algo bom, se a gente se volta para Ele. Sabe, porque Deus, Ele traz na nossa vida alguns fins necessários. Existem fins que são necessários. A gente tem que ter essa sabedoria. Porque quando Deus fechar uma porta, a porta fechada está. Não adianta você brigar contra a porta fechada, não adianta você colocar sua mão lá, você prender os seus sentimentos e os seus dedos àquela porta que se fechou. Porque ela se fechou, o maná cessou. Às vezes pessoas saíram da sua vida. Eram pessoas boas, era algo legal que você estava vivendo. Mas Deus sabe a hora de tirar as pessoas da nossa vida. Porque se Ele deixa pessoas por um tempo demais, essas pessoas vão barrar, em alguns contextos, claro, elas podem barrar o progresso da gente e o que Deus quer fazer. Você está entendendo? Às vezes, a gente fica triste como aqueles israelitas, quando um relacionamento acaba, quando uma oportunidade não dá certo, né? Mas a gente tem que entender aquilo que o livro do Apocalipse diz. Jesus no Apocalipse disse, eu sou o alfa e o ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o ômega era a última. Quer dizer, eu sou o início e o fim. Eu começo as estações, mas eu encerro as estações. Eu sou Deus. Eu começo o inverno, mas eu faço chegar o verão e vice-versa. Faço acabar o verão e vir a primavera. Não é? Então a gente precisa estar muito sintonizado com Deus, sabe? Entender o seguinte, por que Deus fez cessar o maná? Porque Deus tinha algo melhor para eles. E se o maná não parasse, talvez eles ficassem a vida inteira, vamos ficar por aqui mesmo, né? Comida de graça, se sustento garantido, para que entrar nessa terra prometida? Se eles não entrassem na terra prometida, não teria as 12 tribos, não teria os levitas, não teria a história da salvação que tem, não teria Jesus vindo da descendência de Davi. Então, quando Deus fecha uma porta, Deus nunca fecha uma porta se Ele não tiver uma outra melhor para te abrir lá na frente.
É claro que não faz sentido no começo. E a gente pode ser sincero e dizer, Senhor, eu não estou gostando disso. Mas a gente tem que também ser sincero e dizer, eu não estou gostando disso, mas eu confio no Senhor. É maturidade da nossa parte confiar em Deus, mesmo quando as portas se fecham. É maturidade da minha, da sua, da nossa parte, confiar em Deus, sobretudo quando as portas se fecham. Porque, amado filho, amada filha, Padre repete, Deus não fecharia uma porta se Ele não tivesse algo melhor para você. Está chegando, vai te alcançar esse melhor, sabe? Eles não entenderam, mas Deus tinha uma terra, vinha maná do céu para eles, tudo bem, mas Deus tinha uma terra onde corria leite e mel, que é a Terra Santa, para eles confiar. Então Deus fechou aquela porta, causou um desassossego momentâneo, eles tiveram que sair da zona de conforto, claro, porque não é, venhamos e convenhamos, não é fácil você ter alimento do céu e no outro dia você ter que lutar para não morrer, porque o exército de Jericó era forte, para conquistar a terra, para cultivar a terra. Eles tiveram que trabalhar, mas aquilo foi a salvação deles, aquilo que fez eles crescerem, sabe? Às vezes a gente fica acomodado, escondendo-se em pessoas, apoiando-se em situações, mas às vezes Deus tira a nossa muleta, porque é o tal negócio, se você ficar sempre escorado na sombra de alguém, você não desenvolve os seus músculos, você atrofia. Como muitas pessoas que ficam doentes, o principal problema, pessoas sob a cama, é que às vezes é que os músculos começam a atrofiar, né? Porque não tem movimento, ou começa a apodrecer partes do corpo, acontece. Contato contínuo, extenso com a cama, não se move, né? Então às vezes Deus tira muletas da gente, tira coisas que eram boas, pessoas que eram boas, mas elas já cumpriram o propósito. Então quando o maná cessar, filho, filha, não desanime, Deus está preparando algo melhor. Quando a porta se fechar, não fique triste, Deus tem uma porta melhor para você. Ele é fiel, Ele te conhece, Ele te criou para ser feliz. E olha, a gente tem que entender que quando Deus permite que certas coisas acabem, é porque Ele está querendo muitas vezes nos levar a um novo nível. A um novo nível na nossa fé, na nossa espiritualidade, a um novo nível de glória. Mas Deus é o Deus que fecha portas e é o Deus que abre portas. Não queira abrir as portas que Deus fechou. E não queira fechar as portas que Deus abriu. Entre, usufrua. Mas olha só, uma coisa que eu acho muito interessante é aquilo que aconteceu, por exemplo, depois da ressurreição de Jesus, né? Você viu que Maria Madalena e as outras mulheres foram ao sepulcro no domingo cedo. E o que os anjos disseram para elas quando elas entraram no sepulcro? Elas encontraram anjos lá. Primeira coisa que os anjos disseram, elas entraram, viram as roupas de Jesus do lado, não viram Jesus. Os anjos disseram, o que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. Ou seja, por que você está procurando o maná que caiu? Vá para frente, ande e veja o que Deus já está fazendo. Elas estavam procurando Jesus onde Ele estava. Mas muitas vezes na vida, a gente não tem que procurar Deus onde Ele estava, a gente tem que procurar Deus onde Ele está. Ele estava ali, Padre, mas Ele não está mais. Vá para frente, vá onde Ele está. Não busque Deus onde Deus estava, busque Deus onde Deus está. Não fique chorando o maná que cessou. Vá para frente, encontrar o ressuscitado. Não busque entre os mortos aquele que está vivo. Não permaneça onde Deus estava. Vá onde Deus está. E olha, eu vou ser sincero. Quando uma porta se fecha, muitas vezes a gente descobre uma força, um talento, uma criatividade que nem a gente sabia que tinha. Sabe? Quando uma porta se fecha, quando uma situação que a gente esperava não dá certo. Eu me recordo quando eu era jovem, uma coisa que eu estava preparando essa pregação e me lembrei, né? O meu pai tem uma empresa hoje, né, de materiais de construção e alguns caminhões que ele entrega ali, areia, pedra, tal, lá no Paraná, no norte do Paraná, onde ele está. Hoje, né? Na época também ele morava ali nessa região, minha família mudou um pouco, alguns foram para Curitiba, voltaram para Londrina. E eu estava começando a dirigir, né? Eu tinha 18 anos. Na verdade, eu já dirigia caminhão, porque família de caminhoneiro a gente aprende cedo, né? Mas fiz 19 anos e naquela época tinha mudado aquela permissão da carteira de motorista. Você já não tirava para caminhões grandes na primeira, com 18 anos. Você tinha que ficar um ano com a provisória. Eu acredito que ainda é assim, né? E eu acabei de tirar, venceu o meu tempo da provisória, eu fiz 19 anos, tirei a carteira de motorista de caminhão.
E ela ia chegar na quinta-feira na minha casa. Naquela época eu entregava em casa, não sei se entrega ainda hoje. Na quinta-feira ia chegar em casa, mas na quarta-feira o meu pai, isso não foi um acidente propriamente dito, mas ele fraturou, machucou muito a coluna, muito, muito, muito. Acho que descendo do caminhão e tal. Ele nem precisava mais estar dirigindo, mas ele gostava, né, de estar sempre muito ativo. Ali tinha os motoristas que trabalhavam. E ele machucou, mas machucou de uma maneira, sabe aquela travada na coluna que a pessoa não se movimenta, né? Aí ele olhou para mim e falou, olha, eu machuquei hoje, sua carteira chega amanhã. E tem um monte de coisa para fazer, de entrega para fazer, né? Você tá aí, tá na sua mão, né? E eu estava aprendendo algumas coisas. Claro, eu dirigia caminhão, mas quem dirige condução grande sabe que uma coisa é dirigir um caminhão vazio, outra coisa é dirigir um caminhão carregado. Na curva, um caminhão carregado joga muito mais. Se você bobear, você tomba, né? Outra coisa é carregar um caminhão com areia seca. Outra coisa é quando chove, a areia fica 2 vezes mais pesada. Então a tração é diferente, você pode tombar. Eu não tinha essa expertise, né? Apesar de eu já dirigir caminhão. Porque não é simples, eu saio e vou dirigindo como um carro, né? Existem muitas variáveis. E meu pai ficou doente, tadinho, e estava na minha mão, né? E a melhor maneira de aprender a nadar muitas vezes é cair na água, né? Então eu vi, isso aqui que eu estou te falando concretizado, sabe? Eu tive que pegar o caminhão e fui fazer entregas e fui aprendendo, errei, mas eu fui desenvolvendo, né? Fui aprendendo. Quando meu pai melhorou, em muitas coisas eu já estava bem. Claro, cometi alguns erros ali, mas eu já aprendi. Como foi bom, né? Estou dando esse exemplo para dizer que às vezes Deus, isso faz mais de 20 anos atrás, né? Mas às vezes Deus corta um apoio que a gente tem para a gente bater as asas, né? Às vezes Deus tira o seu chão porque Ele sabe que você tem asas, que você pode voar. Então Ele tira o seu chão. Ele joga você da montanha, mas não é para te matar. Porque Ele já te deu asas e você não as descobriu. Então quando o vento bater, você vai abrir essas asas e vai voar, sabe? Quantos exemplos a gente poderia dar de coisas assim na nossa vida, gente? Eu lembro uma vez também, eu estava fora do país, ia participar de um retiro só para padres, com outro padre que era daquele país, que falava aquela língua, né? Naquela semana o padre ficou doente também. E eu desesperei, falei, Jesus, como é que vai ser agora? Sozinho, um outro país, uma outra língua. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Tudo deu certo, eu tive que me virar, sabe? E falei, e resolvi, fiz amigos. Se aquele outro amigo padre estivesse lá, eu não teria desenvolvido, né? Então, às vezes, Deus cessa o maná, né? Para a gente voar, para a gente desenvolver novas habilidades. É como a história também, eu acho que essa história ilustra bem, não sei se você já ouviu essa história, diz que havia um homem muito cristão, carismático, acompanhava bem o Sorrindo para a Vida, tal, né? Começou a trabalhar e o sonho da vida dele era juntar dinheiro para tirar umas férias assim fantásticas, aquelas férias inesquecíveis, numa ilha, num lugar paradisíaco. E ele foi para a ilha, tal, depois de 10 anos de trabalho, juntou muito. E a hora que ele estava descendo assim o avião, né, taxiando, deu um problema na hélice e o avião caiu. Caiu da água, geralmente relativamente perto da ilha. E foi um tombo feio, mas ele conseguiu ali agarrar num banco que era inflava, né, se tornava um colete salva-vida. E foi nadando até a ilha, chegou lá e falou, Senhor, obrigado porque eu estou vivo, né? Graças a Deus sobrevivi, só ele chegou àquela ilha, né? E ele era um homem muito religioso. E todos os dias ele começava a rezar, e no começo aquele desespero, né? Estou aqui sozinho. Mas depois ele foi se virando, ele descobriu que tinha um riozinho com água doce no meio da ilha. Então ele começou a beber a água de lá. Tinha uns peixinhos lá, ele começou a caçar, a pescar com uma lança que ele fez com bambu, que tinha também na ilha. Começou a comer o peixe. E depois do momento de desespero, a gente vai aceitando, né? Eu estou aqui mesmo, ninguém chega nessa ilha, no meio do Pacífico. Depois de um tempo ele foi se acostumando, só que ele se sentia muito assim, jogado à deriva. Mas ele começou a cortar o bambu, galhos de árvores e construiu uma cabana para ele, né? Uma cabana fantástica. Cabana 5 estrelas. No meio do nada, tadinho. E construiu aquela cabana, e aquela cabana era tudo que ele tinha. Ele andava, pescava, mas ele não via a hora de vir para a cabaninha dele. Era o cantinho dele, né? Mesmo naquela situação inóspita, ele se apegou ali. Aí depois de 9 meses, quase 10 que ele estava lá, um dia ele bateu um desespero e ele começou a rezar. Rezar e falar, Senhor, eu não posso morrer aqui. Eu te sirvo há tanto tempo, por favor, me salva, Deus. Me salva. Eu tenho família, eu tenho uma missão para cumprir na minha terra. E ele começou a chorar e de repente ajoelhou e colocou o rosto no chão, assim, na areia, chorando e clamando a Deus.
Ele foi clamando, clamando, de repente ele começou a sentir um cheiro de fumaça. Na hora que ele olha do lado, a cabana dele queimando. Pegou fogo. Aí ele ficou bravo. Falou: Deus, eu estou te pedindo para o Senhor me salvar. A única coisa que eu tenho nessa vida é essa cabana. O Senhor não me ama mesmo. O Senhor não tem noção do que você está fazendo. Porque eu te peço a salvação e você queima a minha cabana. E ele ficou ali uma meia hora na lamúria. De repente, quando ele estava no final, o último pozinho da cabana caiu no chão, né? Alguém bateu nas costas dele, ele levou um susto, achou que era uma miragem, né? A hora que ele viu, era uma pessoa com roupa da marinha, de marinheiro assim, né? E um botezinho atrás com outros marinheiros. Ele perguntou: quem é você? O rapaz, né? O rapaz falou: não, a gente viu o sinal de fumaça que você mandou e viemos aqui te salvar. Demorou. Ou seja, ele achou que Deus estava punindo ele, mas ao contrário, quando ele pediu a salvação, Deus queimou a cabana, né? Mas o queimar da cabana foi a salvação dele, porque se não fosse a cabana queimar, aqueles marinheiros no navio não veriam o sinal de fumaça e ele morreria ali provavelmente. Mas viram o sinal de fumaça e vieram salvá-lo. Então saiba disso, amado filho, amada filha. Quando Deus permite que a sua cabana se queime, Ele não está punindo você, Ele está te salvando. Às vezes a gente não percebe, mas são as coisas que mais nos ferem, que no final da vida vão se tornar as coisas que mais nos salvam. Isso é profundo, pense nisso. Às vezes essa luta que você tem para vencer uma coisa dentro de você, sabe? Uma luta que você tem para vencer o seu temperamento. É isso que no fringir dos ovos do dia a dia está te salvando. Está te tornando mais humilde. Está te tornando mais dependente de Deus. Essa luta contra o temperamento, essa luta contra a ansiedade, essa luta contra um desequilíbrio afetivo, sexual, mental que você traga. Continue lutando. Continue confiando. E continue confiando quando a porta se fechar. Continue confiando, porque Deus é o dono da porta, sabe? Se a porta ficou aberta por um tempo e agora ela se fechou, confie. Se Ele queimou a cabana, confie. Ele sabe o que está fazendo, né? E olha, se a pessoa não está mais na sua vida, você não precisa mais dela. O que você não tem, você não precisa. Convença-se disso. O que escolheu te abandonar não pertence mais a você e você não precisa mais disso. Eu tenho comigo que para cada ausência de pessoas e de coisas que a gente tem, que a gente vive, a presença de Deus se faz ainda mais real na nossa história, mais na nossa vida, mais concreta na nossa vida, né? Então, Deus é o dono das portas. Não queira ressuscitar o que Deus já fez morrer. Não queira abrir o que Deus já fechou. Seja humilde nesse sentido, né? Talvez a gente estava até feliz e acomodado com o maná, né? A gente estava até feliz e acomodado com a cabana. Mas se Deus permitiu que a cabana se queimasse, é porque Ele vai despertar um progresso na sua vida que você nem imagina. Ele vai te levar a um nível que você nem imagina. Ele vai te levar a um tempo novo de vitória que você não é capaz nem de imaginar. Por isso que os santos místicos, sobretudo ali os do século do medievo, né, século XIV a XVI, Bernardo de Claraval, o próprio João da Cruz, Teresa d'Ávila, Catarina de Sena, sempre falavam que a pior coisa da nossa vida, que mais nos faz regredir na vida espiritual, é o apego. É o apego. Apego a você mesmo, apego à sua imagem, apego ao que pensam de você, apego ao que você tinha. Deixa passar. Como o pessoal costuma dizer, né? Let it go. Deixa passar. Deixa passar o que já passou. Não queira ressuscitar o que Deus já fez morrer. Não queira abrir a porta que Deus já fechou. Mas era tão bom. Cumpriu um propósito. Essas pessoas eram boas. Essa situação te ajudou até aqui. Mas agora é hora de voar. Deus não te lançaria, entenda a minha metáfora, não te deixaria cair desse monte se Ele não tivesse te dado asas. Então as asas já estão em você. E olha, a gente tem que entender que não dá para manter as coisas que Deus já fez cessar e não dá para brigar com Deus, gente. É derrota na certa. É derrota na certa. Se Ele fechou a porta, confia. E tudo tem ciclo, né? Você vê que na cruz, o que Jesus disse? Uma das últimas palavras de Jesus, né? Tudo está consumado. Ou seja, está feito. Essa parte eu cumpri.
E todo mundo achava que era o fim. Jesus morreu, foi assassinado. Não, não. Era o fim daquele ciclo. Começaria um outro com a ressurreição, com algo muito mais permanente que nos salvaria para sempre. Sabe? Como Elias, aquela passagem do profeta Elias é interessante. Elias estava sossegado também, escondido na montanha, e Deus mandava os corvos alimentar Messias. E ele bebia da fonte que tinha ali. Todo dia os corvos traziam ali para ele, não sei se era um cachorro quente, o que era, naquela época nem tinha isso, né? Uma comida para Elias. E um dia os corvos deixaram de aparecer com a comida e a fonte secou. E Elias, diz a Bíblia, ficou pé da vida. E que é isso, Deus? Eu viveria aqui para sempre com esses corvos trazendo comida para mim. Mas Deus disse, não, não. Vai para Sarepta, lá uma viúva vai te alimentar. Vai para um outro lugar. Gente, e foi precisamente ali, naquele lugar, que o ministério de Elias mais estourou. Ali ele fez sinais tremendos. Você pode ver no livro de Reis. Fez sinais muito fortes mesmo, né? Elias fez esses sinais. Por quê? Porque ele entendeu que ele precisava ir para frente, ele precisava mover, ele precisava progredir, né? E a vida da gente precisa progredir. Às vezes, você, por exemplo, vou dar o exemplo de um evangelizador, né? Você tinha um projeto, você fazia aquilo, estava indo tão bem, ou você queria gravar algo, ou você tinha uma empresa que estava assim, né? Assado. A porta se fechou, confia. Deus é o dono das portas. Ele não fecharia uma porta boa se ele não tivesse uma porta ótima. Ele não fecharia uma porta razoável se ele não tivesse uma porta perfeita. O que Deus pede de nós é a confiança em toda e qualquer situação. Deus pede de mim e de você, filho amado, filha querida, a confiança. Eu sei, não é fácil, eu sei, a gente não entende, eu sei, não faz sentido no começo. Por que essa pessoa me deixou? Por que essa oportunidade de emprego que era perfeita para mim não aconteceu? Por que eu não passei naquilo? Talvez você vai até entrar naquela porta, mas não é tempo agora. Você precisa treinar mais para ter a musculatura necessária para suportar a bênção que vai estar por trás daquela porta. Porque se você não tem musculatura necessária, você não suporta a bênção. Musculatura, eu digo, das virtudes, da alma, da fé, do caráter, né? Às vezes você vê pessoas que até têm talento, elas chegam, o talento delas as leva a um nível no qual o caráter delas não as sustenta. A pessoa tem talento, é um bom político, por exemplo, ele faz bons projetos, ele luta pelo povo, só que pelo caráter dele, a musculatura das virtudes não está desenvolvida, ele se envolve em escândalo, ele desvia merenda e, infelizmente, o talento dele é destruído pela falta de caráter. Um grande jogador, que joga muito bem, mas às vezes a falta de caráter, ele se envolve no estupro, se envolve numa coisa, vai preso, ou tantas outras coisas que acontecem às vezes, né? Então, ou seja, ele tem talento, só que a musculatura do caráter dele, a musculatura das virtudes não estava tonificada. Então, o peso da glória que ele recebeu não conseguiu ser sustentado pela falta de musculatura espiritual, pela falta de musculatura de virtudes, de caráter desenvolvido. Então, Deus até vai abrir essa porta, mas primeiro ele vai desenvolver a sua musculatura. Primeiro ele vai desenvolver o seu caráter, primeiro ele vai purificar suas más tendências. Então, resumindo e finalizando, Deus está no controle de tudo. E para de dar crédito para o diabo, tá? Tem gente que ama ver o diabo em tudo. Nem tudo é o diabo que faz. O Senhor das portas não é o diabo, é Deus. O diabo só tem autoridade quando nós damos autoridade a Ele. Quando nós vamos no território dele, quando nós invocamos, quando nós nos envolvemos. Do contrário, quem manda é Deus. Ele é o Senhor. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Deus, pelas portas que o Senhor abre. Muito obrigado, Senhor, pelas portas que o Senhor fecha. Muito obrigado, Senhor, porque quando o Senhor faz cessar o maná, porque quando o Senhor queima a nossa cabana, é sinal que o Senhor tem algo melhor para nós, que o Senhor quer nos salvar. Obrigado porque o Senhor não fecharia uma porta se o Senhor não tivesse uma porta melhor para abrir para nós lá na frente. Obrigado pelas pessoas que estiveram conosco, pelo tempo que elas estiveram, nos ajudaram, filhos, amigos, mas obrigado também porque elas não estão mais, e o Senhor vai realizar coisas novas. O Senhor tem novas pessoas, novas missões, novo nível, uma nova montanha para nós escalarmos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Senhor das portas. E derrama sobre nós, Pai, no nome de Jesus, o Teu Espírito Santo.
Vem agora tirando o medo dos corações, vem tirando a ansiedade, vem tirando a preocupação, vem tirando das mentes e corações esse sentimento de injustiça, de terem sido injustiçados, rejeitados injustamente. Não. Que essas pessoas não briguem com as pessoas, mas que elas entendam que isso vem do Senhor, que o Senhor fechou uma porta, ponto. Foi bom, mas agora o Senhor tem algo novo. Senhor, não nos deixa apegarmos-nos no maná, ao maná que caiu do céu por um tempo. Agora é hora de plantarmos e colhermos, de adentrarmos na terra que mana leite e mel. Vem sobre nós, Espírito Santo, nos batizando, vem tirar o medo do nosso coração. Eu sinto que o Espírito Santo, o Senhor, está libertando pessoas que estavam atormentadas pelo medo, apavoradas, pessoas se sentindo assim injustiçadas, rejeitadas, com ódio de Deus das pessoas que fecharam portas, mas Deus está dizendo: acalma o teu coração, eu estou no controle, eu te amo. Pessoas que os filhos não estão mais perto, pessoas que mudou a sua condição de vida, você perdeu pessoas, condições. O Senhor está te dizendo: confia. Você pode ter perdido muita coisa, mas eu sou a sua maior riqueza, a minha presença está contigo. Uma pessoa também que está desconsolada pelo fim de um relacionamento, o Senhor está acalmando o seu coração e dizendo: o centro da sua vida estava sendo essa pessoa, não estava sendo eu, agora deixa eu reinar. Se eu estiver no centro, se eu for o primeiro, tudo vai entrar no lugar na sua vida e eu vou dar o que o seu coração deseja. O Espírito Santo, então, possa nos ensinar esse caminho da novidade, da confiança, da docilidade à vontade de Deus, que nos coloca no novo passo, na nova porta, que nos abre aquilo que o Senhor tem de novidade para nós. O Espírito Santo, então, nos fortaleça nesse dia. Nós nos abrimos, nós nos dispomos. Vem, Espírito Santo, sobre nós e me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus, e me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, uma abertura a essa novidade, a esse tempo novo que Deus tem, seja para voar, seja para alcançar os novos horizontes. Nós nos abrimos assim, Senhor, a partir dessa palavra, a partir daquilo que o Padre Adriano partilhou conosco, a partir da inspiração desse dia. Nós queremos, Senhor, as Tuas novidades, e que o Teu Espírito Santo, então, nos faça esses homens, essas mulheres novas, pelo Teu poder. Obrigada, Senhor. E isso hoje serviu para todos nós, como a palavra de Deus sempre serve, né? E, Padre, eu gostei muito do que o senhor falou, porque nós, seres humanos, somos realmente acostumados a nos acomodar às situações. Então, quando a gente é deslocado, quando a gente a cabana pega fogo, instalado, e muitos podem ter se identificado, ou vem o medo, né? Ou vem a insegurança. Então, para a gente se tornar pessoas melhores de convicência, não brigar com as coisas, né, Padre? Todo o tempo, né? Com as situações que não briga consigo. com essa porta fechada, não tenta abrir, né? Para a gente se tornar até mais agradável a quem convive com a gente, né? O senhor foi me falando, eu fui me recordando aqui, minha casa sem a minha mãe é outra,
sem as minhas meninas, que também estão estudando, é outra casa. Então, é cada um na sua realidade, né? A gente se encaixa muito aos lutos, né, Val? Sempre a gente tem que se adaptar. O ser humano é desafiado todos os dias a isso, mas eu gostei muito que o padre falou, porque sendo Deus, o nosso Deus, Ele cuida de nós, né? Vamos pedir a graça do Espírito Santo para estarmos com esse olhar atento a cada situação que nos acontece. Pode faltar o maná, mas não vai faltar o sustento. É. E é essa confiança que nós precisamos ter. De outra forma, de outro jeito, Deus há de nos dar o sustento. Às vezes a gente se apega a uma coisa só, né? A um trabalho. Pode faltar a sua mãe, como a Paula dizia, do luto, né? o pai, mas não vai faltar a segurança, não vai faltar o amor, não vai faltar a presença de Deus. Não vamos, a gente se apega ao transitório e esquece da fidelidade de Deus, que são as coisas essenciais da nossa vida. Que a fidelidade dele é permanente. É permanente, isso mesmo, Padre. Família, que riqueza, né? Que riqueza, e sorrindo para a vida. Meu Deus do céu! Você não queria ter o Padre Adriano Zandoná à sua disposição, não é? Para ficar falando com você dessas coisas tão necessárias que mudam o rumo da nossa vida? Se você fizer um aprofundamento, você vai ter o Padre Adriano e mais 2 psicólogos, não é por nada não. Não é por nada não. Você vai ter terapia aí à vontade, porque teve coisas que o padre ia falando, aí a partir do que, não sei se acontece com vocês, mas o padre falava uma frase e abrindo um leque na minha mente, outras coisas Deus ia falando ao meu coração. Legal. Aí eu queria anotar o que Deus estava falando e aí eu já ia perdendo o que o padre estava falando, aí eu já falo, nossa, vou ter que ir no Canção Nova Play. Agora, no aprofundamento, gente, você tem um ano, toda esta possibilidade de ouvir mais uma vez. Inclusive, uma pessoa mandou um e-mail, ela disse assim, Val, minha mãe não tem habilidade com e-mail, com internet. Posso fazer no meu nome e colocar para ela assistir? Claro que pode. Desculpa, eu fui até bem sucinta. Eu coloquei bom dia. Sim. Não tinha como responder muito mais do que isso nesse momento. Mas aqui eu digo para todo mundo. Inscreva alguém. Talvez, de fato, a pessoa não tem muita habilidade com link, com internet. Dê de presente, facilite para que a pessoa tenha acesso. Teve uma pessoa, padre, que eu fiz aqui para ela. Val, eu fiz a inscrição, não estou conseguindo. Falei, vem cá, deixa eu te ajudar. Peraí que eu te ajudo já. E é importante também, essas lives que a gente está fazendo, é justamente para isso. O propósito da live, claro, tem conteúdo concreto já, né? Mas para você entrar no aprofundamento, sem dúvida. Então, hoje, 7h30 da noite, youtube.com/Padre Adriano Zandoná, vai estar a live ao vivo, explicando o aprofundamento, tirando dúvida. Não sei se hoje vai estar a Catarine, que estava comigo semana passada, a Catarine Muniz, esposa do José Walter, que são missionários da Canção Nova, tirando as dúvidas no chat comigo. Foi muito legal, vai ter alguém lá, não lembro se é a Catarine, e vai ter o Peter também, e vai ter um momento forte de oração. Então, 7h30 você participa. Padre, eu não posso, vai ficar salvo no meu canal, você vê depois. Mas é importante para você chegar segunda, né, preparado para o aprofundamento. Aprofundamentos.cançãonova.com, está aí na sua tela, você se inscreve para participar desses 5 dias. A Val vai fazer a inscrição minha, do Sábio e do Tiago. Todo mundo ligadinho para vencer a mente ansiosa e experimentar a libertação. Vou mostrar uma fotinho e vou contar o testemunho. Aqui a nossa amiga é a Letícia, ela diz, oi tia Val, estou mandando o e-mail do Leandro. Leandro é de Natal, no Rio Grande. Vai ver o Tiago também, Leandro. Ela diz assim, tá chegando aí sexta, né? Tá chegando. Ela diz, minha mãe me gerou com muita firmeza na fé, através da Canção Nova. Estou com 3 meses e muito bem vestido. Tá mesmo. Escreve bem esse menino, né? Padre, as crianças são prodígios. Olha aqui. Coisa mais linda. 3 meses e ele sabe mandar. Meu 3 Deus. meses e manda e-mail. A mãe ainda coloca esse bório, Se for mesmo, eu tiro uma foto lá e trago para cá pro programa. Viu? Olha, pronto, hein? Promessa do Vai lá Tiago aí. abraçar o Tiago. Olha, eu vou trazer aqui várias participações. Aliás, quero agradecer, né? Não vai dar tempo, já me mostraram 5 minutinhos aqui, gente. Poxa vida. Mas eu quero agradecer. Hoje a gente começou 13 minutos 13 depois, minutos né? atrasados, né? É por uma boa causa, né? A gente
A gente Dou entende. 13 minutos para a Santa Missa, né? Mas eu quero abraçar tanta gente linda que está conosco, participando, que deixou aqui o testemunho, a graça de Deus nas suas vidas, contribuindo com o projeto Dai-me Almas. E aqui a participação, ontem eu prometi, né, do nosso amigo pastor publicamente anônimo. Ele diz assim: prezada irmã Valdênia, irmã Paula e todos do programa Sorrindo para a Vida. Agradeço a Deus por suas vidas em meu lar todos os dias. Agradeço a todos os sócios evangelizadores. Juntos temos o privilégio de contribuir com o programa da Canção Nova e com toda a Canção Nova, para que ela se mantenha nesse maravilhoso ministério de amor, paz e na direção do Espírito Santo. Irmã Valdênia, ainda não fiz o meu testemunho, mas aproveito para fazer um breve testemunho pessoal e registrar aqui também. Desde que minha esposa faleceu e, como ele colocou, dormiu no Senhor, Deus e todas as atividades diárias que elas estavam comigo, tudo se tornou muito difícil. Tenho que superar muitos desafios todos os dias, superar a saudade, a ausência, o companheirismo, enfim, tudo que envolve o dia a dia sem a minha esposa ao meu lado. Tudo isso só é suportável pela fé, pelo amor, a certeza do reencontro na ressurreição. Mas eu quero dizer que também tudo isso só é possível graças a vocês da Canção Nova. Deus abençoe vocês. Em meio a tudo isso, tenho o privilégio de ter vocês em meu lar todos os dias, fortalecendo a minha fé e a minha esperança. Pastor dizendo, tá? O programa Sorrindo para a Vida é um oásis de bênçãos onde podemos saciar nossa sede no bálsamo da Palavra de Deus através de todos vocês. Agradeço por tudo, a todos, por expressar o amor de Jesus Cristo deste modo tão maravilhoso e acolhedor. Sou grato de verdade. E o pastor disse o quê? É por isso Que eu ajudo a Canção Nova. Ele mandou aqui o comprovante de depósito dele para ajudar a Canção Nova. Eu achei tão bonito que ele nos ama e nos respeita tanto, porque no finalzinho ele diz assim, ó: temos o mesmo Pai, o mesmo irmão, nosso Senhor Jesus Cristo, e um extremo carinho e referência de amor materno em Maria. Deus abençoe vocês, do seu amigo pastor, publicamente. O pastor está anônimo. convocado para vir no acampamento Sorrindo para a Vida no primeiro final de semana de setembro, hein, minha gente? juntos, eu vou Tá estar todo mundo convidado. Todo mundo Padre vai vir na Adriano, Canção Fazer a missa de cada